Vocês estão? Bom, eu quero começar a live pedindo perdão por vocês aí pelo atraso de 30 minutos. Eu tinha um compromisso com o time, né, de futebol e eu pensei que acabou atrasando e até consegui pegar o ônibus e chegar em casa e me levou mais tempo. Infelizmente demorou mais. E eu não queria fazer a live no ônibus porque estaria com máscara, enfim. E como é um tema um pouco mais complicado, eu creio que é melhor esperar, né? Eu conversei com a minha convidada e nós resolvemos esperar até eu chegar em casa. Mas finalmente eu cheguei. É, Deixa eu convidar aqui chamar minha convidada. Quero que vocês também aproveitem e convidem aí pelo menos 3 pessoas para participar aqui da live. Hoje nós vamos aprender algo novo sobre a visão sistêmica em relação a entender como a visão sistêmica pode orientar sobre a questão do suicídio. Minha convidada acabou de entrar. Vou convidar aqui. Tô super mal. Tudo bem, Alba? Olá, Tá me ouvindo bem? sim, ouço bem, Nádia. Vou só aumentar aqui um pouquinho o volume. Ai, me perdoa, Alba. Eu fico sem graça, porque eu pensei que ia dar tempo. Porque começou 8h30 e terminou, era já quase 10 horas. Era 1 hora só, mas atrasou. Aí até consegui pegar o ônibus, e era Uhum. 2 ônibus, enfim. Mas estamos Não tem aqui. por mim não tem problema nenhum, porque eu acredito muito que esse é um assunto pertinente, importante, Uhum, e eu estava uhum, bem ansiosa para participar dessa live, porque é um assunto que é pouco falado, né? É verdade. como a questão do suicídio é como um grande tabu que as Uhum, pessoas, inclusive se tem alguém suicidado na família, as pessoas costumam esconder, né? é E, verdade. e essa é uma questão importante para ser abordada pela visão sistêmica, porque esse Claro. esconder, né? Esse esconder já vai explodir lá na frente, né? Eu tava. A gente vai falar mais isso, né? Enquanto isso, vou me apresentar e deixa você se apresentar também para as pessoas Oi, aqui Nádia. Nara. conhecerem. Sejam muito Nara, minha bem-vindos aí, convidada. quem está. Seja muito bem-vinda, Nara, e todos nossos amigos aí que está entrando. Aproveite para convidar aí 3 pessoas. Eu me chamo Nádia Amorim, eu sou de São Paulo, capital, mas moro aqui na Europa já há 8 anos. Morei 6 meses em Berlim e depois eu vim morar aqui em Madrid e moro em Alcalá de Henares já. Em Alcalá de Henares moro há um ano, na Espanha já são 8 anos também. Uhum. E aproveitei, né, que setembro se fala muito, principalmente que é super interessante isso, Alba. Eu estava conversando com espanhóis aqui, pessoas de outros países, o quanto que nós brasileiros nós estamos avançados de falar mais sobre esse tema. Aqui na Europa quase não se fala sobre isso. E aí eu aproveitei para fazer uma semana de lives conversando com várias pessoas para mostrar que há maneiras de você buscar ajuda, independente do que você crê, independente, enfim, há maneiras, né? Igual eu falei com o Guilherme, que você conhece o Guilherme, a gente falou sobre a Sim. questão da natureza, o quanto que a natureza pode ajudar a evitar. Conversei com pessoas na questão mais do emocional. Ontem falei na parte espiritual e hoje nós vamos falar aí sobre a visão sistêmica, que eu estava estudando um pouquinho e é super interessante como que isso influencia, né? Você vai falar com muito mais detalhe, porque eu não tenho experiência, e justamente essas lives é para isso, para poder ajudar é, uma pessoa que tem pensamentos suicidas e outra também as pessoas, a pessoas que não têm, a como identificar essas pessoas e como, com sabedoria, poder ajudar essas pessoas, né? E aí eu deixo você para se apresentar aqui para os meus amigos e Então, conhecer você. obrigada. Eu sou a Alba Maria de Souza Lima. Eu sou filha de Josué e de Carlota, né? Uhum, E eu venho de uma família que não tem muitas questões de suicídio, né? uhum, Pelo menos não que a gente saiba. Eu uhum, sou advogada, sou consteladora, né? uhum, E
E eu estou aqui hoje com a Nádia para a gente falar sobre essa visão Uhum, sistêmica, sobre a questão, sobre esse tema tão difícil que é o suicídio, né? uhum, claro. E para começar, Alba, você pode explanar o que é a visão sistêmica? Como é que, não sei se dá para falar em poucas palavras, porque eu sei que é Sim. bastante coisa, mas dá para você explicar um pouquinho para o público de como que, o que é isso, como é que surgiu, por qual que é a importância? Eu estava estudando bastante coisa Uhum. e eu vi que isso é uma parte da psicologia também, faz parte da psicologia. E eu achei super interessante. Então, se você puder explicar um pouquinho mais para a É, gente? é importante também. A visão sistêmica não é só a visão da constelação familiar. A visão Uhum, sistêmica é uma forma de olhar o mundo compreendendo que é um pouco mais daquilo que a gente está acostumado a ver. É uma quebra de paradigmas, não é? Por uhum, exemplo, vou dar um exemplo distante, né, da constelação que é na questão da escola. É a professora uhum, olhar para aquela criança que está com dificuldade de aprender, com dificuldade de acessar os conhecimentos que estão sendo ensinados, uhum, e olhar além. Ela convida o pai, convida a mãe, convida as pessoas com quem essa criança convive. Esse é um olhar sistêmico, é olhar além da criança, saber que essa criança faz parte de uma família, uhum, que essa família pode não ser uma família convencional, pode ser uma família diferente. O que se espera do pai e da mãe pode não ser o que acontece uhum, na vida dessa criança. Então, a visão sistêmica, ela é abrangente, ela é o olhar além de mim, uhum, né? Olhando para os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, uhum, olhando para as pessoas que convivem comigo na minha casa, olhando para os uhum, meus amigos, as pessoas que eu tenho uma interação mais profunda para a minha profissão, para a minha saúde. Então, essa é a visão sistêmica. Quando você uhum, fala em sistêmico, abrange todos os sistemas que a pessoa vive. Por exemplo, uhum, a minha família, o meu trabalho, né? As pessoas uhum, que fazem parte dos meus hobbies, no seu caso é o futebol, não é? As uhum. pessoas do futebol que você participa lá junto com eles, eles também são parte do seu sistema, né? Sim. É o seu sistema de amigos. Então, Uhum. nós fazemos parte de vários, inúmeros sistemas. Então, o que que a gente precisa ver nessa abordagem? É que não Interessante. estamos sós no mundo, nós Uhum, estamos no mundo com outras pessoas e a presença dessas pessoas interfere na uhum, nossa vida, né? A uhum, questão do suicídio, uma pessoa, quando ela comete um suicídio, essa atitude não tira só a vida dela, mas tira forças do seu sistema, atinge uhum, os pais, atinge os irmãos, atinge uhum. parentes, não Os só amigos. os amigos, profundamente os amigos, não só Uhum, aqui as pessoas uhum, que estão próximas, né? Mas uhum. isso se manifesta também no futuro, né? Como se Pela, fosse uma onda, né? Como se é fosse uma uma onda. Imagina, né? O exemplo aqui do joga copo. uma Aí se pedra jogarmos dentro uma, d'água. aí faz tudo um e tem um Exato. alcance maior, mais ou O que menos a isso, né? gente Que chama acontece. aqui é um ressoar, né? O Uhum, suicídio, ele não atinge apenas a pessoa que se suicidou, ele ressoa por todos os sistemas que aquela pessoa participa, que aquela uhum. Olha pessoa, só. pelas pessoas que ela convive, né? Então, Uhum, é um ressoar. Ninguém está só no mundo, né? uhum, Por uhum. mais solidão que a gente sinta, ou por mais Claro. solidão que outra pessoa sinta, ou que ela acessa esse momento de solidão, de se achar impotente e acreditar que não tem mais solução para ela, ela não está só. Ela não está só. É isso que às vezes falta muito, essa compreensão, esse sentimento de que Claro. eu não estou só. Eu tenho mais Exato. pessoas que podem segurar na minha mão, né? E é o que mais acontece, viu, Alba? Porque eu tive pensamentos suicidas, né? Na minha adolescência e na minha fase adulta eu tive muitos pensamentos. E justamente isso, porque eu estava rodeada de gente, só que dentro de mim eu me sentia muito só.
Eu me sentia como eu era única, sabe? A sensação é de que eu não fazia parte do lugar que eu estava. Justamente por isso, claro, depois eu fui trabalhando, aí entrou a questão espiritual, de ter conhecido, ter uma experiência espiritual com Jesus e tudo mais, só que principalmente eu começar a me autoconhecer, conhecer quem eu sou e começar a entender o porquê que as coisas aconteceu da maneira que aconteceu. Então, isso que você está Uhum. falando é super interessante, porque é uma maneira da gente também identificar, né, as pessoas que estão ao nosso redor, se às vezes as pessoas estão se isolando muito, por que que está se isolando muito, né? Isso é super interessante. Sim. Às vezes, olhando pela abordagem da constelação familiar, o que se percebe é que tem lealdades, que a gente chama na constelação das lealdades, não é? Uhum. Alguém foi, e porque alguém foi, eu quero ir junto com essa pessoa, né? Tem Eu estava outros, lendo Amor Cego, né? Eu muitas estava lendo sobre pessoas. o amor cego. Eu estava lendo, falei, nossa, que interessante isso do amor cego. É Eu um creio que você amor vai explicar cego. agora. Eu sigo você, eu faço como você, eu sou como Uhum, você, né? Se você vai, eu quero ir junto com você. Então, uhum, às vezes uma pessoa tem um sentimento de suicídio, esse pensamento de suicídio, e ele uhum. nem sabe o porquê que ele tem esse Exato. pensamento, mas é um movimento inconsciente, né? De incluir Uhum, alguém por exemplo, se suicidou e não foi visto não, ele foi desprezado, ele foi esquecido dentro do uhum, sistema, vamos uhum, falar assim, uhum, né? Fulano se suicidou, e deixa isso para lá, não mexe com isso não, né? Ele foi uhum, uhum, esquecido, é como se ele tivesse sido excluído dentro do sistema dele. E quando ocorrem as exclusões, alguém por amor, né? Esse amor cego, uhum, e nem mesmo a pessoa vê o quanto ela ama, esse amor cego busca, né, tomar uma atitude para quê? Para mostrar que não foi só aquele, outro também. E como aquele uhum, já foi, eu posso ir junto com ele, eu quero ir junto com ele, eu quero ser igual a ele, uhum. para ele não ficar só. São, Claro. são, são muitas nuances que acontecem dentro Uhum, desse uhum, olhar, né? Quando a gente olha uhum. pelo lado da constelação familiar. E isso, pelo que eu estava estudando, né, que eu parei um tempo também para estudar, no que eu entendi, lendo sobre a visão sistêmica, e você pode me corrigir se o entendimento é certo ou não. É, se a gente, nossa família, né, as pessoas, nós temos essa influência, posso falar assim, Uhum. e, e quando você passa por uma situação e você não quer mais passar, você ressignifica. Eu entendi que quando você identifica que tem essa essa barreira, posso falar assim, não sei nem como é que Uhum. pode falar, você começa a ressignificar esse momento, né? Porque eu vi que você usa, inclusive, quando você chegou a falar de usar um personagem para a gente pedir ali perdão e tudo mais, isso entra também como uma ressignificação. É isso mesmo? Eu vou só responder aqui a Nara. Sim. O amor cego, ele não percebe que está se prejudicando. É um amor que é muito, muito além. E é o amor que mata, né? Esse amor que leva alguém a se suicidar é um amor cego Uhum, e um amor que mata. uhum, Na constelação, a gente não ressignifica, porque ressignificar hum, seria voltar lá atrás e mudar aquilo que aconteceu. O que a gente olha faz só, é interessante. olhar Tá. para aquilo e compreender, Uhum, aceitar. Isso aconteceu porque aconteceu e foi como foi. Não tem o que fazer, não tem só. A única coisa que posso fazer é assentir, é dizer sim a tudo como foi, uhum. né? A ressignificação na constelação familiar não pode acontecer, tá? Ah, interessante, tá. Porque Então, porque bom esse saber olhar de disso. ressignificar seria o quê? Seria alterar as coisas, né? De uma certa Uhum, forma, né? sim, Alterar. sim, E o que passou não tem como ser alterado, mas tem claro. como ser reconciliado, tem como ser incluído, tem como ser visto com amor, né? Uhum, E,
essa grande reconciliação, é a reconciliação da nossa alma com a alma do nosso sistema, que também é uma Uhum, parte da uhum. nossa alma, né? E até falando nisso, né, a gente sabe que nós temos, pensando em DNA, falando em espanhol, em DNA, nós temos o DNA dos primeiros homens, né, do primeiro homem e mulher. Então, imagina durante toda essa geração, né, todos esses séculos que passou, porque é transmitido, então, pelo que eu tenho entendido aí da visão, pode ter uma influência de coisas que aconteceu lá atrás, e Sim, isso, né, igual, eu não sei porque eu tinha os pensamentos suicidas, não faço ideia. Ninguém se matou na minha casa, a única coisa que assim, que eu tenho forte é por rejeição, porque o que eu entendi é meu pai queria que eu fosse homem, quando minha mãe ficou grávida, e aí automaticamente minha mãe também começou meio que sem querer me rejeitar. E meu pai me tratava muito como homem. É, só que eu sempre fui mulher, sempre gostei de homens, nada, nunca mexeu nada com a minha identidade. Só que eu tinha coisas que, igual jogar futebol. Não é que ser homem ou mulher, mas tinha coisas que eu gostava de coisas masculinas, mas eu tinha muito claro que eu era mulher. Tinha muito claro isso. E tenho muito claro isso. Só que eu não entendi o porquê esses pensamentos, né? E justamente talvez de coisas lá atrás. E isso é importante as pessoas entenderem, né? O porquê sim, que elas passam por isso, de analisar, como você falou, o contexto, claro, tendo uma profissional, no caso aí você, né, para poder ajudar e entender o porquê que as coisas acontecem, né? É super importante isso. sim. Olha, veja só, é, eu tive um susto quando eu comecei a estudar o budismo, porque tem um monge budista que eu gosto muito, Thich Nhat Hanh, Uhum, e quando eu estava lendo sobre as coisas que ele falava ali no livro dele, e ele falou uma coisa bem interessante: nós somos o resultado de milhões, né? De todos aqueles que vieram antes de nós. E sim. nós somos também, nós trazemos também as suas dores, as suas Uhum, alegrias, seus amores, as suas vitórias, as suas fomes, né? uhum, A sua escassez, também a sua fartura, a sua riqueza, uhum, né? Nós somos o resultado de todos esses que vieram antes de nós, né? uhum, uhum, Atrás de nós, algumas coisas é possível que a gente saiba, né? O que algum avô, pai, mãe que sabiam e que contam para a gente, é possível você saber uhum, identificar isso. Agora, quando, no seu caso, que vem esse pensamento suicida, que você não sabe o que, por quê, né? O que que acontece? Pode ter acontecido alguma coisa lá atrás e que você claro. hoje, por amor, né, por lealdade ao seu sistema, também para Uhum, incluir alguém, é impossível saber assim. Né? É claro. necessário constelar para o campo mostrar o que que acontece, né? Uhum, Então, você faz o quê? Você, por amor, você olha para trás e diz, olha, você foi esquecido, eu não vou te esquecer. Com a minha vida, vou te amar e eu uhum, como você foi, eu vou, né? uhum, Então, é uma coisa que não dá, a gente sabe as hipóteses, né? Pode ser isso, pode ser aquilo, só que não, uhum, nem é muito uhum. conveniente apontar hipóteses, Claro, né? O claro. mais importante seria fazer um movimento de constelação para quê? Para a gente saber, olha, por que que isso está acontecendo? Você foi Uhum, esquecido, você foi excluído, uhum. eu te Isso do tomo no meu excluído, coração, eu tava lendo eu te sobre o tomo no meu aborto, é muito coração, forte. eu tenho um lugar para você no meu coração, eu te incluo no meu Uhum, coração, você faz uhum, parte da nossa família, você não foi esquecido, uhum, eu olho para você agora, né? uhum. Então, são Olha só. todas essas questões aí que são bem significativas. Uhum. Na terça-feira, Alba, não sei se você chegou a ver, eu conversei com o Ed e a gente entrou muito na Assisti. questão com as crianças, de ensinar Uhum, as crianças. A visão sistêmica também trabalha isso desde a base, né? Por exemplo, tem muitas coisas que nós adultos hoje, se talvez a gente tivesse tido um acompanhamento melhor, provavelmente a gente não teria os problemas da maneira como a gente teve.
né? Por falta de, a maioria é por falta de conhecimento. Isso também, a visão sistêmica acompanha as crianças, adolescentes, como que é esse trabalho, como que pode ajudar, porque para evitar esses tipos de pensamento e identificar essas coisas já desde a da infância. É impossível identificar desde a infância. Acontece que as Hum, crianças têm alguns comportamentos, né? Se esse uhum, comportamento é bem destacado, aí é possível que, se a escola que ele estuda, se os pais têm uhum, um nível de esclarecimento um pouco uhum, maior, é possível que seja prevenida ali desde o princípio. No entanto, uhum, a gente sabe que essa não é a realidade, né? Uma sim, escola com visão sistêmica, por exemplo, ela tem um olhar mais abrangente para a criança, né? A criança está uhum, problemática, está dando dificuldade ali, ela diz assim, olha, peraí, não é só não consegue aprender, não consegue focar, não consegue se concentrar. uhum, Tem algo mais. uhum, Vamos olhar atrás dessa criança, né? Quem são uhum, os pais? Como os pais, com que os pais trabalham? Que tempo que os pais têm para essa criança? Convive uhum, com os avós? Convive com quem convive? Qual é o tratamento que é dado dos avós para a criança? Essa criança tem alguma doença? Tem alguma disfunção? uhum, Tem um acompanhamento psicólogo, traz o psicólogo, vamos conversar com o psicólogo. uhum, Então, essa visão sistêmica, que infelizmente não está em todas as escolas, algumas poucas sim, escolas já começam, né, a incluir esse olhar, porém, essa visão ajuda não só na prevenção do suicídio, mas numa uhum, vida mais fluida, numa vida claro, mais leve, mais harmônica, onde o indivíduo uhum, vai ter a oportunidade até de escolher melhor a sua profissão, né? Sem claro, ter a preocupação de, eu vou ser médico porque meu pai quer que eu seja médico. Eu uhum, vou ser uhum, advogado, porque o sonho do meu pai era ser advogado. Então, meu pai devia ter estudado para ser advogado, né? Não é uhum, jogar o sonho dele em cima de mim e eu que me vire para realizar o sonho dele, né? uhum, Então, essa é uma questão também que é importante, porque algumas pessoas estão tão infelizes na profissão que sim, escolheu, né, sim, as pessoas estão tão infelizes, tão frustradas e fico pensando, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já estou aqui, claro, eu já estou com 40 anos, eu estou infeliz nessa profissão, não era isso que uhum, eu queria, eu fiz por causa do meu pai. Isso acontece também de ocasionar esse pensamento suicida, esse movimento sim, para a morte, né? E por quê? Porque ela se vê sem opção. Mas o que eu quero dizer para alguém que estiver assistindo, que uhum, for o caso, né? Que eu tenho 53 anos e outro dia eu mudei. Eu fiz uma sim, transição, né? Eu fiz uma transição, não foi fácil, não foi simples, uhum, não está sendo suave, né? É uma uhum, demanda muito, muito intensa, porém, foi um desafio que eu fiz em prol da minha felicidade, né? Eu uhum, fiz em prol do meu bem-estar, né? Porque eu claro, não estava feliz fazendo o que eu fazia, trabalhando como eu claro, trabalhava, enfim, estava bem difícil, estava bem uhum, complicado. E esse é um momento que a gente pode falar para outra pessoa. Se você está num casamento infeliz, se você está uhum, num trabalho que não te satisfaz, se você está vivendo uma vida que não é a que você sonhou para você, uhum, para, respira e olha se você precisa da ajuda de alguém, né, de um claro, profissional que te auxilie a fazer essa transição, mudar, claro, né? Saber o que que me faz feliz. Se eu tivesse fazendo e eu acordaria de manhã com toda a felicidade no meu coração para fazer, uhum, né? uhum, Então, esse é o olhar que você tem que ter. uhum, Eu sempre fiz essa medida, né?
Claro. No princípio, eu ia para o meu trabalho com um coração tão grato, tão feliz, tão cheio de esperança, Uhum, de positividade. uhum, Eu não tinha esse negócio de odeio segunda-feira. Eu amo segunda-feira, eu sempre amei segunda-feira. Mas uhum. chegou uma época que eu disse, cara, eu odeio a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta e a sexta também, né? Por quê? Porque eu estava extremamente infeliz, né? Eu tinha Claro, entrado num processo de depressão muito forte, muito profundo, também com pensamento suicida, também também. me sentindo totalmente ah, Inútil, sem forças. inútil. Eu não estava com forças para ir para a minha Uhum, vida, sabe? Eu uhum, olhava uhum. para a minha vida e disse, cara, o que é que eu fiz da minha vida? Sei. Então, Uhum. através da constelação, as coisas foram, sabe? Uma Foi aí coisa a foi sua virada de puxando, chave. é, Foi a sua uma virada de coisa chave e puxou a foi outra, com. uma coisa puxou a outra, uma coisa puxou a outra, e eu acho que nada é por acaso, tudo tem uma Uhum, sincronia, né? uhum. E assim a coisa fluiu. Eu acho muito interessante essa coisa que você faz da mudança, né? As Gestão de tuas falas mudança. da mudança, porque às vezes o que a gente precisa para nos resgatar, para olhar para a nossa vida, é uma mudança, né? A constelação proporciona isso, esse olhar Claro. de mudança, né? É um E, olhar de esperança. exato. E sabe por que a mudança, Alba? Até é interessante você falar disso. Eu falei isso há muito tempo atrás. O porquê que a mudança? Se a gente olhar para nós, para o nosso corpo, não sei se todo mundo sabe, mas todos os dias morrem células no nosso corpo e nascem células. Ou seja, nós estamos sempre numa constante mudança. Só que aí o que, que acontece? As pessoas elas preferem ficar no comodismo, por não ficar no tranquilinho. E aí a mente delas não muda, sendo que a nossa vida tem que sempre ser mudada, né? Eu gosto muito de uma frase que o que não muda são as mudanças, porque é justamente essas mudanças diárias, porque cada dia a gente muda. Você não acorda do mesmo dia, da mesma maneira que você acordou ontem. Você não Sim, acorda, porque é diferente. Hoje você acordou às vezes com uma dor nas costas, ou na manhã você já acorda toda contente, super elétrica, já querendo fazer um monte de coisa, no outro dia você já é mais sonolenta. Então, cada dia nós temos essa mudança, né, de do nosso ser, de quem nós somos. E quando a gente resiste a isso, quando a gente quer padronizar, não, eu tenho que acordar do mesmo jeito, tenho que ficar lá triste de manhã, né? Tem gente que fica super revoltada de manhã. Enfim, não, e você tem que dar essa oportunidade da mudança, né? E claro, sim, uma coisa eu creio muito, que Deus ele sempre cria as coisas, sempre. Então, se ele dá ferramentas, assim como a visão sistêmica, para que nós possamos nos conhecer e para que nós possamos viver uma vida plena melhor, por que não conhecer sobre isso? Por que não estudar? Porque o que eu tenho entendido muito nesse tempo, a gente nunca sabe a maneira como eu digo Deus, mas como nós podemos ser usados para transformar a vida de alguém. Né? Essas lives, talvez se transformar a vida de uma pessoa, se tocar o coração de uma pessoa, já está feito o nosso trabalho. sim. E isso vale a pena. Mas por quê? A gente teve que passar por um processo de mudança, de permitir uma mudança, né, diária, igual o seu processo de transição. Eu também, às vezes, eu sou da área de tecnologia já há 22 anos. Claro, hoje eu trabalho numa empresa, eu gosto do que eu faço, mas não é a mesma motivação do que é de ajudar pessoas, porque eu cheguei a fazer seminário, e eu vim para a Europa para fazer missões para ajudar as pessoas. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, de ouvir, de entender, de saber. Isso que você faz também, sabe? Eu gosto muito. E só que aí você entra, como que você faz essa transição, né? Porque aí você falou, é importante ter alguém. Eu sou autodidata, então tem coisas que eu consigo fazer sozinha. Para mim é um pouco mais fácil nesse sentido, eu não dependo tanto que alguém me ajude. Só que, claro, eu também preciso de mentores que me corrigem e falam, ó,
tá acontecendo isso? Será que não é melhor você ver num ponto de vista diferente, se você seguir esse caminho? Você, né, que eu não conhecia, há 3 meses atrás eu não conhecia sobre visão sistêmica, não tinha nem ideia do que era, e você me apresentou sobre isso, é super interessante essa maneira de poder ajudar as pessoas, né, e que as pessoas venham conhecer mesmo, o quanto que é importante se conhecer, se elas, a maioria das pessoas que tem essa mente, que usa às vezes drogas, bebidas ou qualquer outra coisa e busca conhecer as coisas novas, por que que não usa essa energia para conhecer coisas boas que pode trazer uma transformação de vida, né? Como no caso é a visão sistêmica. A coisa que mais me encanta, o que mais me encanta na constelação é a possibilidade que a constelação nos dá de fazer mudanças sabendo onde a gente está pisando, né? Uhum, Então, a constelação, ela é um caminho, sabe? É um uhum, caminho de mudança. É impossível você entrar numa constelação, sair da uhum, mesma forma que você entrou, porque isso aí não mudou nada em mim, mudou. Alguma uhum. coisa ressoou ali, alguma coisa Sim. trouxe para você, e aquilo ali lá na frente. Tem constelações que eu fiz há muito tempo e até hoje elas reverberam na minha vida, sabe? Uhum, Então, uhum, às vezes a pessoa entra numa constelação, ela pensa assim: ah, mas eu fiz uma constelação, não mudou nada, não mudou nada na minha vida, né? A Priscila está aqui, a Priscila sabe o que eu estou falando. uhum, A gente fez uma live sobre o emagrecimento, né, através da visão sistêmica, através da constelação. uhum, Então, é, a primeira constelação que eu fiz na minha vida, que eu fui constelado, foi essa questão da gordura, que eu estava muito gordo, realmente uhum, estava muito pesado, uhum, né? uhum, E eu fiz essa constelação para poder ir para a academia, para poder organizar o meu peso. Eu não emagreci porque eu constelei, né? uhum, Eu não emagreci porque eu constelei, mas eu consegui ir para a academia porque eu constelei. Porque eu olhei uhum, para muitas questões que me impediam, né? Crença de merecimento, falta de uhum, amor, tanta coisa que estava ali, sabe? uhum, Tanta coisa que uhum, estava ali embutido, né? E que eu não tinha consciência. E uhum. só a partir disso que eu pude fazer essa mudança que foi assim, catalisadora de todas as outras mudanças. Depois que eu saí de 100 quilos e fui para 66, aí eu falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Claro. Eu posso fazer o que eu quiser. O que que a constelação me trouxe? Um empoderamento que eu não Uhum, tinha antes, né? Eu uhum, não tinha esse empoderamento. Esse uhum. empoderamento. Esse empoderamento eu fui acessar depois da constelação. E Depois. aí foram tantas coisas que vieram e que eu fui mudando, não só no meu externo, mas principalmente no meu interno. Porque a mudança Uhum. começa sempre do lado de dentro, né? Sempre é. Começa sempre do lado de dentro e depois se expande. Sim. Então, eu tenho uma professora que ela fala assim, olha, quando você estiver lotado, transbordando, aí as coisas mudam do lado de fora. Então, você tem que se Uhum. preencher tão profundamente para que a mudança aconteça do lado de fora. Claro. Nesse tema suicídio, o que há no coração de quem pensa em suicídio? Nada, está o vazio. Nada, tá o vazio. Está o Exatamente. vazio. A pessoa olha para dentro de si e diz, não tem nada aqui mais. O que que eu estou Sim, fazendo aqui ainda? Não tem mais nada aqui, sim. né? Mas então, é, busca a ajuda, né, de Uhum. alguém que está a serviço da vida. O Sim. constelador, o primeiro compromisso dele é com a vida, né? Uhum. E a Uhum. vida é muito conectada com a morte, né? A vida existe porque existe a morte, e a morte existe Sim, porque existe a vida. Então, sim. são conectadas, né? Uhum. E é Mas, bom.
algo, só um parêntese para deixar claro aqui para os nossos amigos, que tudo isso que você está falando da visão sistêmica, porque para quem não conhece, isso não é nada místico e nem é nada religioso ou muito menos espiritual, né? Posso falar assim, no sentido religioso, né? Porque muitas Sim, pessoas vão falar, não vou fazer isso porque vai pensar que é macumba, que é qualquer coisa. Ah, não, e não tem nada a ver. Isso é eu entendo que é uma ferramenta, eu creio que é criada por Deus, porque eu creio que Deus cria todas as coisas, né? O mal ele sim. não cria, ele sempre destrói. E jamais o mal ele vai criar algo que vai fazer o ser humano ser melhor. Então, eu creio que isso vem de Deus, da maneira de vocês conhecer. Então, para deixar claro aqui, né, online, para as pessoas entenderem que isso não tem nada a ver de coisas místicas, não. É algo, eu participei, a Alba, né, deu uma demonstração e eu achei super incrível a maneira de algo muito simples, dela falar coisas, ela não me conhecia, a Alba não me conhece, né, como, eu creio que Sim, nesses 3 meses me conhece um pouquinho mais, mas na época sim. não me conhecia para falar o que você me falou. Então são coisas que é, faz parte esse ressoar, como você falou, de você estar atento às coisas. E claro, você estudou, você teve uma preparação para poder entender, igual eu fiz. Eu sou formada em coach, então tem coisas que eu tive ferramentas, aprendi técnicas de como identificar problemas na vida de pessoas, e isso não tem nada a ver com misticismo, nada. É uma coisa que você aprende a se conhecer e automaticamente você acaba conhecendo as outras pessoas, tendo características, vendo e entendendo, né? Eu creio que é entender como que as coisas funcionam, né? O porquê das coisas, né? Só para deixar claro aqui para os nossos amigos. Então, é uma coisa que você falou aí bem interessante, que eu acabei de gravar um vídeo, eu estava te esperando, estava gravando os vídeos. E Uhum, uma pessoa fez uma pergunta da minha caixinha, né? Se uhum. a constelação é espiritismo. Eu falei, olha, não. Pois A é. constelação não está conectada com nenhuma vertente religiosa, né? Uhum, A constelação é um processo terapêutico profundo, uhum, breve, né? Sucinto, né? Que você não fica tendo que ir no constelador a cada semana, como a gente vai no psicólogo, né? A cada semana a gente uhum, vai no psicólogo, conversa com ele e tal. E, uhum, e a constelação não. Uma sessão você olha para tudo que precisa ser visto ali, daquele tema que foi uhum, que você traz, né? Ali uhum. é possível olhar muitas coisas. Então, é, não Hoje, Nara, é verdade. As pessoas fazem é, uma bagunça, né, entre religião e constelação, mas essa bagunça não pode existir, porque não tem nada a ver, né? O uhum. nome constelação não dá muitas pistas, né, do É que que pensa nas estrelas, né? Pensa em é. astrologia, Pensei em astrologia, já e veio não o tem nada a horóscopo. ver. Então, e não tem nada a ver, e não tem nada a ver. Isso que é Não o mais tem. interessante, né? Espero que esse tema possa vir a ser conhecido ainda mais pelas pessoas e que possa ser uma ferramenta, porque tem muitas pessoas que às vezes passam anos no psicólogo, passam anos numa igreja, passam anos num centro, o que seja da religião que creia, e não consegue ter a vida transformada. E aí, às vezes, tem uma experiência com a constelação e tem a vida transformada. Então, a gente não pode deixar de perder as oportunidades para entender e buscar melhorar quem somos, né? Isso é o Sim. fundamental. Porque isso vai refletir nas nossas gerações, né? Nas futuras gerações. Porque a gente Uhum, influencia um todo, né? Como você falou. exatamente. E uma constelação, ela tem um poder tão incrível que ela não trabalha só com você. Ela ressoa em todo o seu sistema, né? Uhum, Ressoa para trás, ressoa para frente, ressoa para o lado. Quer dizer, uhum, aqueles que já foram recebem esse benefício, os que estão do nosso lado também são beneficiados, porque se eu estou em paz, se a minha vida está fluindo, se a minha vida está a minha vida está em harmonia, as pessoas que estão do uhum, meu lado também vão estar em harmonia, né? Também uhum, vão estar com tranquilidade, também vão estar em paz, né? Porque a uhum, minha paz
assim como a raiva contamina, a paz também contamina, Sim, né? sim. Se você está perto de uma pessoa que está nervoso, chateado, zangado, e você está em paz, em algum momento aquela paz vai chegar naquela pessoa, né? Uhum, uhum, Então, e a constelação ressoa para frente, o que é mais importante, né? Vai trazer o uhum, quê? Vai trazer mais tranquilidade para os nossos filhos, a vida dos nossos filhos vai fluir uhum, com mais leveza, né? Vai fluir, né? Porque uhum, às vezes a vida vai ficando travado. Você constela um tema e aquilo ali se abre, né? uhum, É como se algo tivesse ali um, um dique, né? Segurando aquela uhum. água ali, vem Sim, uma sim. constelação, abre e a água flui, né? Uhum, A água são as emoções, né? As nossas sim. emoções, né? Então, esse poder que a constelação tem de trazer essa transformação é Uhum, incrível, né? Se você quer transformar a sua vida, constela, constela uhum. essa parte da sua vida que as coisas Claro. vão mudar. E hoje, né, vamos trazendo um pouco mais para algo mais prático. Se uma pessoa te procura, Alba, que está com pensamentos suicida, como que você ajudaria? Não falando os detalhes, mas porque igual se a gente vê que alguém está com pensamentos suicidas, a gente não pode chegar para a pessoa falando, ó, você está com pensamentos, né? Porque você vai Sim, afastar a pessoa e a pessoa é capaz de realmente ir lá e se matar. sim. Como que a visão sistêmica, quando não só quando a pessoa fala que está com esses pensamentos, mas quando você detecta que a pessoa está, como que é tratado isso? Como falar, como tentar mostrar, como que é Olha, feito isso? Não sei se você já teve essas experiências. não tive essa experiência ainda, mas pelo que eu já li, eu já estudei, o que Uhum, acontece? Quando se abre uma constelação e existe esse pensamento, o próprio campo vai mostrar. uhum, Então, o que é importante sempre a gente perguntar ao nosso, quando eu falo guia, né? Guia é o quê? uhum, O nosso eu superior é aquela força que nos orienta. Alguns chamam de Espírito Santo, outros chamam de Deus, outros chamam de. Enfim, tem N uhum, nomes, né? uhum, Então, é salutar que você vá perguntando ao seu guia como se movimentar, né? Porque ele vai ter entendi. a resposta e ele vai te mostrar o caminho que você deve ir, né? Às vezes a própria constelação vai te guiando, vai te orientando, Uhum, olha, esse assunto tem que ser tratado dessa forma. Esse tema uhum, tem que ser tratado dessa forma, tá? uhum, De uhum, uma maneira que o nosso cliente, né, que ele se sinta é, visto, né? Que ele se sinta claro, visto, né? claro. O constelador também pode fazer isso. Ele também pode olhar para o cliente e ver o cliente, né? Uhum, uhum, Ver o uhum, cliente, olhar atrás do cliente, ver os pais do cliente, os uhum, avós do cliente e honrar, né? Não só o seu cliente que está te pagando, às vezes também não está te pagando, mas é uma uhum, pessoa, é uma alma que está ali diante de você. Então, claro. é o olhar com amor, com inclusão, com Uhum, respeito e com honra para essa pessoa e para todos que vieram antes dele. Porque é o que a gente já falou aqui, ele é o resultado de milhões, né? claro, Ele não é só o resultado, ele também é o sonho de todos esses milhões de pessoas, né? exatamente. Não tem aquele avôzinho que diz, meu sonho era que meu neto fosse assim, assado, meu sonho, porque Uhum, ele sempre sonha o melhor para nós. Eles sonham para sim, nós o que eles não tiveram, né? Então, essa uhum, pessoa é o sonho de todos os que vieram antes dele, né? claro, Ele é claro, importante, ele é uma alma. claro. Interessante isso. Na parte espiritual, eu fazia muito, né, eu oro muito falando para Deus me dar o coração, me dar a chave do coração das pessoas, né? Porque é como, às vezes eu ia ajudar as pessoas, e claro, você não conhece as pessoas, como é que você vai ajudar a pessoa?
Porque muitas vezes, eu creio que dentro da visão sistêmica, provavelmente você deve ter tido essa experiência da pessoa falar que está com um problema, mas você começa a conversar com a pessoa e você fala, a raiz do problema que a pessoa está passando, as coisas tem nada a ver, mas porque você tem essa conexão direta da divindade, da eternidade, do nome que as pessoas queiram dar, e você consegue ter essa clareza de ver, não, a raiz é por causa disso. E aí você abre uma chave que, naquele momento que você toca naquele assunto, a pessoa desaba. E desaba e é meio que desmonta toda a armadura ou todas as barreiras, os muros, né, que rodeavam, e Sim. aí a pessoa começa a ter uma cura interior dentro dela, né? Incrível o quanto é forte isso. É porque às vezes a própria pessoa não consegue se conectar com aquilo ali, né? Uhum, E o que a constelação proporciona? Proporciona essa conexão. É isso que eu falo da reconciliação, né? É a hora que a gente uhum, se abrindo para essa reconciliação, é, uhum, é transformador. uhum. O importante disso é reconciliar com você e, no caso, também com o que tem ao redor, né? Sim. É, Uhum, essa promoção dessa reconciliação conosco, com o nosso sistema, né? E às vezes com o sistema, por exemplo, do nosso parceiro, né? Às vezes uhum, a gente fala, tu é igual os teus parentes. Mas é igual uhum, os teus parentes. Cara, você ama essa pessoa, esse homem, essa mulher, né? uhum, E essa pessoa está ali por causa de todos os que vieram antes dele, né? uhum, uhum, Você tem o seu amor ali diante de você, por quê? Porque ele teve todo um sistema que criou essa pessoa que você se interessou, que você se apaixonou, que você uhum, convive com ela, que você se conecta com ela. Tem uhum, algo nela que você admira, que você gosta, que faz você desejar estar próximo dela. Então, uhum, tem muita coisa ali naquela pessoa, né? uhum, E essa pessoa não seria quem ela é se não fosse os que vieram antes dela. Então, olhar uhum, para essa pessoa e olhar para todos os que vieram antes dela com respeito, com amor, com honra, uhum, com uhum, acolhimento, né? E uhum. principalmente compreendendo que você só tem esse homem ou mulher, né? Em razão de todos os que vieram antes. Claro, isso você falando me veio agora um pensamento, você falou sobre a honra, porque a sensação que dá falando da visão e falando disso, né, olhando para trás, é como se a visão sistêmica ela é é uma maneira de você honrar e ter um coração nobre as coisas que aconteceram na nossa vida e nas gerações, né? De ter esse coração nobre. Ah, aconteceu isso, mas eu tenho um coração nobre, um coração que honra, independente se foi bom ou ruim, mas eu entendo que essa circunstância também me fez uma pessoa mais forte, uma pessoa que. Porque muitas vezes a gente passa pelos problemas, né? Com certeza, por exemplo, a sua experiência hoje de transição de carreira te deu muito mais entendimento, muito mais sabedorias para você ajudar muito mais pessoas agora. Talvez se você não tivesse passado por isso, você não teria tanta bagagem. Então a gente começa a entender que os problemas, na verdade, eles é eu não, essa semana alguém na live falou que acho que foi até o Ed que falou sobre que o mundo é uma escola, que a gente aprende com os nossos problemas, que todas as circunstâncias que passam na nossa vida é um aprendizado e que a gente tem que ter esse coração nobre e esse coração de honrar. Se eu estou passando por um problema, uma dificuldade, tá bom, então vou conhecer, né, como o porquê, por que não? Qual o propósito, né? Eu não gosto muito de saber o porquê, mas qual que é o propósito? Qual que é o propósito de eu estar passando por isso? Qual o propósito de ter acontecido isso? E geralmente é porque é para ajudar outras pessoas, não tem outro porquê, né? Tudo na nossa vida tem um motivo, ajudar outras pessoas. Eu não consigo entender por que não passamos pelos problemas, pelas dificuldades, pelos desafios,
para nós mesmos. Eu não consigo ver, assim como você falou que o sistema, a visão sistêmica é um todo, então não é coerente, né? Eu passar por todos esses problemas por mim mesmo. Não faz sentido. Sim. Olha, uma coisa bem interessante, uma coisa bem interessante aí que eu quero até reforçar. Para mim, os Uhum. problemas, hoje, eu olho para eles como catalisadores de mudança, né? E isso Olha que você só. falou é mega importante, porque se não tivesse passado por tanta coisa difícil, se eu não tivesse tido a vida que eu tive hoje, com certeza eu não teria a força que eu tenho. Ou, poderia até ter, mas eu não teria tido a oportunidade de acessar essa força, né? Uhum. Uhum. Então, problema existe na vida de todo mundo. Todo mundo tem Uhum. problema. Todo mundo passa por problema, todo mundo passa por dificuldade. Uhum. Porém, alguns têm mais resiliência, né? Sim. Tem mais resiliência que os outros. Uhum. Então, o que eu acredito é buscar essa resiliência, né? Uhum. Acreditar que você não é o bilhete premiado, o problema não vem só para você, né? Claro. Você não é aquela pessoa que Deus disse, vou escolher esse daqui e vou derramar um caminhão de dificuldade na vida dele. Não é assim que as coisas Não é. funcionam. As coisas não funcionam assim. Eu acredito que dificuldade todos temos. Uhum. Agora, Uhum. uns aprendem a ter mais jogo de cintura, né? Para resolver essas dificuldades que vêm, né? Olha para ela e diz Exatamente. assim, ai, meu Deus do céu, e agora? Quer saber? Vou respirar, vou ver o que Claro. que eu posso fazer, o que eu puder Uhum. fazer, eu vou fazer, o que eu não puder, vou deixar para lá e vida que segue. Claro. Claro, Né? porque querendo ou não, tudo se resolve, né? No final sempre se resolve. Esse que é o mais Sempre se interessante, resolve. né, Alba? Sempre, Isso. se você nem sabe como, se resolve. Agora, o vazio no coração é necessário buscar uma ajuda especializada, É né? verdade, é verdade. O vazio no coração é necessário buscar uma ajuda especializada, é Uhum. necessário buscar um terapeuta, é necessário buscar um. Uhum. No meu caso, eu procurei muitas pessoas, porque eu Uhum. precisava Uhum. olhar para isso com mais intensidade, né? E Uhum. que Uhum. foi o que mudou para mim, né? Que Foi o ótimo. que mudou para mim foi eu me colocar nessa posição de eu não vou dar conta só, eu preciso de Uhum. ajuda, né? Uhum. Eu preciso que alguém me ajude, né? Claro. Eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho a minha filha para criar, eu tenho Uhum. uma vida para viver. Eu não vou parar Uhum. por aqui. Claro. É super importante isso. E é justamente o que uma pessoa com pensamento suicida evita, né? Não quer saber. E aí, quem está próximo tem que, de alguma maneira, buscar com sabedoria de como ajudar essa pessoa, né? E claro, uma das ferramentas pode ser a visão sistêmica de ajudar essa pessoa. Uhum. Alba, eu não quero tomar mais seu tempo, porque eu já estou atrasada Imagina. com você, e também já está dando o nosso tempo, já quase uma hora que a gente está conversando. E muito gostoso falar, né? Eu não sei se as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente conseguem sentir essa tranquilidade de falar sobre esse tema, por mais que é um tema de suicídio que a gente está falando, que às vezes pode ser algo doloroso, mas ao mesmo tempo é uma maneira da gente prevenir, né? Na verdade, tudo isso que a gente está falando é para ajudar a prevenção e para a gente poder ajudar outras pessoas a identificar, né? Eu espero que isso também venha acontecer aqui na Europa, porque a gente sabe que um dos grandes índices de suicídio é aqui na Europa, onde aqui tem bastante conhecimento, tem bastante cultura, tem bastante, e mesmo assim tem um alto índice de suicídio. Então precisa muito desse entendimento e das ferramentas corretas para ajudar as pessoas aqui, né? Então eu te agradeço, Alba, por Eu compartilhar. agradeço. Obrigada Eu sei que pelo vai ser, convite. essa é a primeira de muitas lives que nós vamos fazer de outros temas, com certeza. Obrigada por poder ceder seu tempo, por estar aqui. E quem quiser ter uma consulta, não sei, uma consultoria, né, posso falar assim, com a Alba, e entender mais e ver como que ela pode ajudar com a visão sistêmica, entre em contato com ela aí no perfil dela. A Alba eu conheço já
uns 2, 3 meses, e é alguém que super. Você sente essa tranquilidade, essa sabedoria de como lidar com você, né? É isso que eu sinto. Você faz com que a gente se sinta importante. Como que você se importa com a gente. Isso é muito bom, porque isso dá tranquilidade de que eu posso me abrir. Então, que seja você que está aqui ao vivo, seja você que está vendo essa live depois, que procure a Alba e pode ser que essa seja uma ferramenta para te ajudar. Se você está passando por alguma dificuldade, ou você sabe que tem um familiar passando por uma dificuldade. Mas o que você não pode deixar de fazer é de buscar ajuda, né? Busque ajuda. Isso. Busca ajuda. E olhe para a vida. Sim, ela é valiosa, Sim. muito Quando a gente valiosa. olha para a vida, ela olha para a gente de volta. Uhum, é muito bom. A Karine está aqui online também, a Oi, Patrícia, né? A Karine. Nara. Sim, Nara, obrigada, meninas. obrigada e um forte abraço para vocês, que vocês tenham uma boa noite. Aqui já são meia-noite. Meia-noite, sim. Meia-noite. E obrigada, Alba. E um forte abraço para você. Estou aqui sempre a serviço. Tchau. Obrigada, beijo. Tchau, tchau, gente.